Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe. Deixamos um abraço especial a Marinês, da Associação Espírita Chico Xavier, a Nairzinha, a todos os trabalhadores dessa pequena associação que tem uma grande importância na divulgação do movimento espírita através das suas lives, através das suas palestras, através do trabalho público e também dos estudos. Que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos a capacidade de realizar as atividades às quais nós estamos vinculados, às quais nós estamos desejando. Pedimos que Deus nos abençoe, abençoando a cada um de nós, nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas agremiações espíritas, para que nós possamos oferecer aquilo que melhor nós temos e para que o pouco que nós temos possa se multiplicar nas mãos do Senhor Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes. Que Deus nos abençoe. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, na noite de hoje nós vamos fazer essa live para o dia 20 de setembro de 2024. Nós vamos falar sobre um livro pequenininho de um trabalho interno harmonizador muito interessante, que é o livro Filho de Deus. É um livro pequeno de uma riqueza extraordinária. Esse livro ele foi psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Como nós sabemos, Joana de Ângeles tem mais de 2.000 anos de cristianismo, pelo menos 2.000 anos, né? O Divaldo a gente não sabe a trajetória dele, mas a gente sabe que o Chico dizia que ele é o trator de Deus. Por onde o Divaldo vai, ele vai semeando, vai plantando, vai fazendo com que as estruturas do conhecimento cristão, do conhecimento espírita se dilatem. Então a gente tem uma admiração muito grande pelo homem cristão, pelo homem espírita que é Divaldo Pereira Franco. Então, nós vamos fazer essa palestra online. E nós vamos ler alguns trechinhos usando os capítulos ímpares do livro Filho de Deus. E aí a gente vai fazendo uma tecedura, tecendo as nossas roupas espirituais para o nosso encontro com Deus, para o nosso encontro com Jesus. Joana de Ângeles fala que se multiplicaram através dos tempos variados conceitos a respeito de Deus. É uma evolução da filosofia, evolução da teologia. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Então, a grandeza total do Criador a gente não consegue alcançar. Dessa forma, a gente vai ver a configuração que Jesus dava. Disse ela, somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto, portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. Então, o Pai se aproxima, o Pai é mais próximo, o Pai é algo que pode ser amado. Então, em vez de o Senhor dos Exércitos de antes, agora Jesus manifesta Deus como a paternidade. E a gente arriscaria dizer uma patermaternidade, porque ele representa o coração da mãe e o coração do pai, da mesma forma. É interessante também pensar que existe a possibilidade de que exista um ser espiritual que seja o Pai de Jesus, o Pai espiritual de Jesus, e que represente a causa encausada, a inteligência suprema do universo, que é uma lei que se estabelece no universo. Então é possível que exista um ser, o Pai de Jesus, o Pai espiritual, que responsabilize Jesus pelo nosso sistema cosmogônico, ou pelo menos pelo nosso planeta terreno, sabendo que Jesus aqui faz morada, é Ele que nos conduz no leme. O designativo excelente, chamando-o de Pai, preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador de Joana, é o genitor divino, a causa encausada de todos os seres, de todas as coisas. É causa encausada porque se tivesse uma outra causa antes dele, essa causa é que seria Deus. Então, na medida que a gente se entende pelo menos o processo evolutivo, falando sobre o Big Bang, a gente vai pensar numa historicidade em que as leis que regulam o universo devagarinho vão se estabelecendo para que a vida possa se implantar. Então, Deus está nessas causas.
em que nós imaginamos que pode. O Big Bang é a teoria mais vigente na atualidade, né? Se existem outras teorias, naturalmente, que a paternidade divina vai estar conjugada de uma forma direta ou de uma forma indireta. Não tem como a gente viver sem essa vivência e essa essência que é o Criador. És filho de Deus, diz ela, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Então nós somos filhos de Deus. Esse amor que está em todo o universo, que está por toda parte, ele existe dentro, na essência de cada um de nós, né? E ele ama o universo. Esse amor, ele se projeta no amor universal e se encontra presente no nosso mundo íntimo também. Diz ela, por isso nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Chamamos ela de nirvana, de plenitude. Eu gosto muito do termo reino dos céus, porque é uma ideia que é externa e é uma ideia interna também, é uma coisa que a gente se encontra com o próximo e se encontra conosco mesmo. A plenitude é a fatalidade, diz Joana de Ângeles. Ela aguarda todos nós. Sermos plenos, sermos felizes. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. A Joana de Ângeles trabalha o livre-arbítrio também, um livro chamado Momentos de Saúde, falando sobre essa ideia em que a gente vai estabelecendo a felicidade de uma forma que a gente vai gerenciando as nossas ações, gerenciando os nossos pensamentos, gerenciando as nossas vidas. Se existe o autogerenciamento, já nós não somos fatalidade, nós somos vida, e vida pujante, vida plena. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, ou seja, é normal nós queremos triunfar, nós queremos ter sucesso nos nossos empreendimentos íntimos, na felicidade com que nós agasalhamos o Criador, agasalhamos o Cristo dentro de nós, é normal que a gente queira ser feliz. Diz ela, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que em qualquer situação, Deus está contigo, Deus está sempre conosco. Uma coisa que é importante falar, eu me lembro de um texto da Joana de Ângeles, em que ela trabalha o endereço de Deus. Na medida que a gente faz preces, a gente tem o endereço de Deus. Se a gente para de fazer preces, para de meditar, para de refletir, para de reflexionar, a gente vai perdendo o endereço de Deus, e aí quando a gente precisa de ajuda, a gente não sabe a quem optar, a quem se propor, a quem solicitar ajuda mesmo, né? Então é importante que a gente possa ter o endereço de Deus, para que na nossa carta emocional, que nós desejamos auxílio e amparo para nós e para outras pessoas, a gente possa crescer também e avançar. Joana de Ângeles fala que esse pequeno livro, o livro Filho de Deus, foi escrito para as nossas horas difíceis, para os nossos momentos de dubiedade e de fraqueza que em todos de alguma forma experimentamos. Aqui ela usa o tu, né? Eu me lembro de um texto, de uma afirmativa de Divaldo perguntando para ela, Joana, por que você nunca escreveu nada para mim? Ela falou assim, leia o texto, eu vou ler o nosso texto aqui para vocês terem uma ideia. Este pequeno livro foi escrito para as tuas horas difíceis, os teus momentos de dubiedade e de fraqueza, que todos de alguma forma experimentamos. Então quem é o tu, Divaldo? É de escrita direta para você. E a gente fica interessante, a gente ri, né? Porque, na verdade, o livro parece a muitos textos que a gente leu, Momentos de Harmonia também tem esse caráter muito interessante. Parece que a Joana de Ângeles, ela escreve para o Divaldo, ou seja, é a mentoria, ela é mentora do Divaldo, ela o ampara nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores, ela o conduz em diversas oportunidades, e aí a gente fica pensando como é que é esse tratamento dos guias espirituais, dos mentores, amigos, né? Muito interessante. Em suas páginas encontram-se oportunas diretrizes que certamente o caro leitor já conhece, mas que te recordamos de modo a levantar-te o ânimo, impulsionando-te ao prosseguimento da luta, ou seja, é necessário prosseguir,
Entre cardos e abrolhos é necessário prosseguir sempre. São tópicos singelos, diz ela, porém de vital importância, especialmente quando se está a só sob padecimentos insuportáveis, aparentemente sem caminho para seguir. A maioria das vidas, elas não são difíceis, elas não são tão cheias de dificuldade, fora as existências expiatórias. A maioria de nós temos disponibilidade para ser felizes, temos abertura para a felicidade, temos a permissão de permitir-nos ser felizes. Mas quando nós nos encontramos em momentos difíceis, nós precisamos do carinho da família, nós precisamos do carinho dos amigos. E aí a gente vai lembrar que a doutrina espírita, ela tem esse caráter de consolador prometido, porque ela, atuando através das nossas mentes, através da cognição, através da intelectualidade, através do conhecimento, ela acaba nos auxiliando também afetivamente e emocionalmente também. Então isso é importante para nós sabermos que o conhecimento ele pode talvez ter essa função de consolo, de amparo, de abrigo, de afetividade, né? E pode, modificando o nosso afeto, nos fazer mais felizes e mais tranquilos. Deus é nosso Pai. Alegra-te com essa certeza e ser feliz. Essa paternidade divina a gente tem a quem recorrer, né? Desde que a gente tenha um endereço divino, né? Esperando que as nossas reflexões se cheguem, auxiliando-te na ascensão, exoramos as bênçãos do Pai de amor para todos nós, seus filhos rebeldes e necessitados que reconhecemos ser. Então é o reconhecimento de que nós somos filhos de Deus, às vezes rebeldes, às vezes necessitados, mas cada um de nós vai fazer aquilo que esteja disponível no seu processo de crescimento, no seu processo de evolução. Na abertura do livro, depois da introdução, a Joana de Ângeles tem um texto chamado Recanto Seguro. Eu falei, meu Deus, esse é um dos textos mais bonitos que fala sobre a presença de Deus em nós. Como é que é esse texto? Vejamo-lo inteiro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em cada criatura, em toda criatura, um recanto seguro, que se alcança através de algum desses convites naturais onde se sente, se fala, se ouve Deus. E o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Então vamos dar um desdobramento no texto, né? Joana de Ângeles fala que em cada criatura, que em cada ser do universo, existe um recanto seguro para falar e ouvir Deus. Dentro desse aspecto, a gente pode pensar na presença imanente de Deus, e a gente pode pensar nesse trabalho que ela faz com aspectos específicos da vida e da existência de seres e de coisas que vão fazer com que a felicidade seja mais bela, mais extraordinária ainda, né? Então ela vai falar sobre uma paisagem desértica. Pode ser uma paisagem deserta, a gente lembra de Deus. Um jardim florido, aqueles lugares, ou, por exemplo, Olambra, em São Paulo, né? Que são plantadas diversos tipos de flores, né? E a gente fica pensando como é bonito ter a presença da flor na vida, nas nossas vidas, né? Um córrego em festa, quando a gente vê o córrego, a água brotando da terra, que coisa mais linda, né? A gente pensa em Deus. O amanhecer risonho, a gente fica pensando no amanhecer e no entardecer, nas águas do Guaíba. Nós passamos por uma grande enxurrada, uma grande enchente em maio desse ano. Mesmo assim, a gente imagina que a beleza continua. Aqui também, em Carazinho ou em Passo Fundo, onde nós estivermos, existe a presença do amanhecer risonho, que se abre em festa para todos nós. Uma tarde chuvosa, a gente sente a presença de Deus.
uma canção ao longe, eu gosto de cantar, imagina, então, como a gente vê a presença divina nas canções, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. O sofrimento nos conecta a Deus também. Não é todas as vezes, mas geralmente a gente sente a presença de Deus durante o sofrimento também. É de uma forma diferente, é uma forma de trabalho da afetividade de uma forma diferente. Ela fala sobre o poema, eu me lembro do Parnaso de Além Túmulo, uma quantidade de poemas, o livro Horto, da Alta de Souza, o livro Alta de Souza, também da Alta de Souza, Antologia dos Imortais, por exemplo, também, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, eu penso nas pinturas mediúnicas, que são de uma beleza extraordinária, muito grande, uma beleza muito grande. A frase da Bíblia, a gente fica pensando, é o nosso ponto de referência para a palavra de Deus. A gente fala a palavra de Deus. A gente sabe que são homens que fizeram, que teceram a Bíblia, né? Mas a gente pensa ainda como uma palavra de Deus, como uma representação, como uma escrita que é só desse período mesmo, inigualável, né? A gente fica pensando que a terceira revelação a gente tem um cabedal de estrutura. Será que no futuro a gente vai ler muito mais rápido do que lê hoje? Será que a gente vai ler também o Novo e o Velho Testamento e mais as obras espíritas? Eu não sei, a gente não fica sabendo, né? Mas a gente sabe que a Bíblia ela representa algo especial para todos nós. Uma conversação edificante, como uma palestra, por exemplo, uma live, pode ser uma conversa tete a tete com alguém no centro espírita, um atendimento fraterno. Uma conversa edificante, a gente lembra Deus, um relato comovedor, a história dos santos, de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Divaldo Franco, de Chico Xavier, de Ivone Pereira. As histórias, elas nos sensibilizam, elas nos comovem, os gestos de sacrifício dos homens e mulheres que deram suas vidas por Jesus, por exemplo. Uma oração nos conecta a Deus. Há em toda criatura um recanto seguro, que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus. Sentir, falar e ouvir Deus. E o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Agora nós vamos dar uma olhada no capítulo 1, Deus em Ti. Deus te necessita, diz Joana de Ângeles. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente e da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz irradiar-se na força do sol é o agente vitalizador das tuas energias. Então, essa ideia de que Deus é Pai, Deus nos necessita. Deus necessita de nós, da nossa presença. Ele reside em nosso mundo íntimo e nós não o conhecemos. Manifesta na nossa vida de 1000 formas. Mesmo assim, a gente continua ignorando. É como se a gente tivesse de olhos fechados e a gente não consegue ver a presença divina dentro de nós. Alenta-te com esperança, ou seja, mesmo que nós não vejamos, ele nos alenta com esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente e da tua emoção. Corpo, mente e emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz a irradiar-se na força do sol é o agente vitalizador das tuas energias. O sol, ele revitaliza as nossas vidas. A gente inaugura 2 períodos iguais, 12 horas do dia, 12 horas da noite. É importante que a gente possa trabalhar, regra geral, durante o dia, e durante a noite a gente possa descansar, fazer leituras edificantes. Tem pessoas que gostam de novela também, a gente fica pensando, está em crescimento. Se está em crescimento, se sente próximo de Deus, que possa aproveitar também isso. Mas é importante tirar um espaço para Deus, um espaço para a religiosidade.
A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. A presença de Deus nos envolve, então. Faça imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo, de alcançar a Deus conscientemente. Então a Joana de Ângeles trabalha com esse conceito de a gente trabalhar as nossas ideias, as nossas emoções de forma consciente, alterando de forma significativa para melhor teu comportamento intelecto-moral, ou seja, o comportamento intelectual, de pensamento, e o comportamento amoral, que é afetivo e comportamental, da mesma forma. A fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Então, na medida que a gente vai comungando com Deus, a gente vai sentindo esse aspecto de crescimento, de reconhecimento da presença de Deus em nós. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Como é importante a inspiração e a intuição diante dos acontecimentos da vida, né? A ação feliz e uma existência harmoniosa, né? Como é importante ter uma existência que seja harmoniosa, que seja agradável, que possa crescer. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença, ou seja, um compromisso que nós temos com o Criador em ti, porque de alguma forma estás mergulhados no oceano da tua onisciência, da sua onisciência, a onisciência divina. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. A vida é imortal, os espaços são ilimitados. E dentro desses espaços é que nós damos condições para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o desabrochar dos nossos valores intelecto-morais. Assim Deus te necessita, a fim de que em ti refletido todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Então, a ideia da plenitude que vai dominar todas as vidas. Como eu falei dos capítulos ímpares, agora nós vamos para o capítulo 3, Deus, o teu refúgio. Deus é o teu amigo perfeito. Olha que interessante, o que ela fala de Deus, eu penso de Jesus, né? Olha o que ela fala. Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende pacientemente. Ou seja, Deus é esse nosso amigo perfeito, né? E a gente fica pensando Jesus da mesma forma, representando a ascendência divina, ele representa para nós esse amor, esse carinho, esse afago às nossas almas, né? Então essa amizade perfeita, ela existe e ela está disponível para nós. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto aguardando. Silencioso fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de 1000 modos impossíveis de não serem percebidos. Então é essa ideia de que às vezes a gente rejeita Deus, rejeita o Criador no nosso processo de crescimento, e aí a gente tem que se adaptar às circunstâncias que aparecem nas nossas vidas, e enquanto ele permanece discreto aguardando. Fala em todas as expressões da natureza e manifesta-se de 1000 modos possíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, sempre vê com bondade. É refúgio seguro onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes te inspira antes dos acontecimentos para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. A ideia da intuição, né? Tem pessoas que têm uma intuição muito clara de coisas que podem acontecer, de coisas boas e de coisas ruins, para que a gente possa aproveitar quando são boas, a gente possa sorver antes, e para que quando são coisas ruins, a gente possa estar preparado para esses enfrentamentos.
Às vezes te inspira antes dos acontecimentos para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Sempre com Deus, né? Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e a valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ou seja, ajuda-te que o céu te ajudarás. Acredita nas tuas potencialidades, acredita nos teus valores e vai em frente com coragem, com galhardia e ao mesmo tempo com ternura, né? Coragem e ternura, para que a gente possa continuar avançando, é necessário isso. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal, que é Deus. Capítulo 5, Herdeiro de Deus. Então vamos para o capítulo Herdeiro de Deus. Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que é herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Então nós somos herdeiros de Deus, herdeiros do universo, né? Temos um mini cosmos dentro de nós e a gente gerencia todos esses processos de crescimento. Por direito natural, possui tudo o que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazer-te receptivo ao pensamento divino, ou seja, receber, abrir-se para receber o pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Tudo que está ao nosso alcance, nós podemos dispor, é da ascendência divina, nós somos filhos de Deus. Todavia são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. São esses tesouros que existem em nós, a confiança, a fé, as capacidades que estão adormecidas, elas vão desabrochar no momento próprio. Cada tipo de árvore frutífera dá o seu fruto, dá o seu produto. Assim, cada tipo de pensamento que diz respeito às nossas vidas dá essa dimensão, essa claridade espiritual que vai frutificar no momento certo, no momento adequado. Tudo que te falte não é valioso, porquanto essencial à vida é a sabedoria, para conduzi-la a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição, ou seja, essa plenitude, essa ideia da abundância. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir. Por quê? Por não saberes utilizar desses tesouros, desses valores, de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação. Como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Agora nós vamos para o capítulo Ordem de Deus, capítulo 7. Há em tudo uma ordem divina. Olha que interessante saber que existe essa ordem ou esse ordenamento. Deus, que é a inteligência suprema, Deus, que é a causa primária de todas as coisas, estabelece dentro de si a ordem. Deus faculta essa ordem universal
a princípio através do fluido cósmico universal, se bem que existe dentro de cada ser o seu propósito de desenvolvimento. Quando a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento de um embrião, por exemplo, de uma árvore frutífera, uma árvore florífera, uma árvore que dá sombra, cada tipo de coisa tem o seu ordenamento íntimo. Essa é a ordem divina, essa é a ordem universal. E na medida que a gente desenvolve essa ordem universal, a gente fica com certeza dos nossos caminhos. Há em tudo uma ordem divina, embora não a detectes. Ela manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Deus é a origem. Em ti também se encontra presente no corpo, na mente e na alma. Novamente ela fala, regulando-te a vida e fomentando-a, desenvolvendo-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo o que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la, buscar essa ordem divina. Caso não a percebas e note apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores, isso pode acontecer. Tem que buscar a ordem divina, se adequar com essa ordem divina, descobri-la, desabrochar, fazer crescer, né, florescer. Todos esses aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, para o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, de espinhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo. E assim mesmo a ordem e esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem. Conscientizando-te de que não segues ao léu, mas te movimentas na corrente da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos, porque esse hálito de Deus, que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas. E agora nós terminamos a nossa palestra com o capítulo Luz de Deus, o 9º capítulo. Joana de Ângeles fala assim sobre o Sol. Quando os raios do Sol atravessam o vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades pujantes em magia de luz e de cor. Ou seja, o que é esses vitrais delicados? A gente vê nas igrejas, nos templos, né? Aqueles vidros onde conta a história do nascimento ou da morte de Jesus, imagens de santo, imagens de anjos, são os vitrais. Né? E aí a gente fica pensando na beleza do sol, atravessando esses lugares e trazendo uma vida pujante, uma beleza para as nossas almas. A alma humana, diz Joana de Ângeles, é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, ou seja, da mesma forma que no vitral, cada um de nós tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado que reflete toda uma estrela, ela igualmente se torna um astro fulgurante quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender, diz Joana de Ângeles, que o teu progresso espiritual é de emergência, ou seja, precisa ser feito agora, e o momento é agora. E o estás retardando em razão das coisas de pequena monta que te encadeias. Ou seja, em qualquer lugar evolutivo em que nós nos encontramos, nós temos algo a melhorar, algo a reconhecer em nós, seja no campo da humildade, ou no campo do amor, no campo da pacificação interior, do reconhecimento. Às vezes há momentos que nós precisamos de coragem, de capacidade de enfrentamentos, e há outros momentos que nós precisamos dobrar a cerviz para que a ventania possa passar e a gente possa ter flexibilidade. Sempre há um momento para aprender ou colocar em prática alguns valores já adquiridos.
Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão da forma pela qual os pode superar. Então, os grandes obstáculos trazem exatamente essa ideia de desafio, e viajantes somos todos nós, convidados à reflexão da forma pela qual nós podemos superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes, enferindo-nos os pés, impedem-nos o avanço. Isso acontece algumas vezes. A gente está com os pés machucados e a gente não consegue andar. Esses pés machucados são os pés espirituais, no caso, né? Então, há momentos que a gente tem dificuldade. É necessário se abraçar, se envolver, reconhecer a pequenez, reconhecer a sombra que existe dentro de nós e prosseguir conforme sejam as nossas possibilidades. Há momento que o nosso coração e a nossa afetividade, ou a nossa inteligência, ou o nosso comportamento precisam de um afeto, de uma afeição, de ser reconhecidos. É como se tivesse uma existência paralela da própria individualidade. Da mesma forma com as pessoas doentes também. O Divaldo Franco, no seminário sobre cura e autocura, fala sobre conversar com o órgão doente. Se eu estou com câncer, se eu estou com alguma dependência, eu vou conversar com o meu órgão. Intestino, por exemplo, eu te amo, você é importante para mim, eu não posso viver sem você. É necessário que você dê para mim o melhor que você possa oferecer, e eu te oferecerei o que melhor eu puder te oferecer, por exemplo. Outra ideia é a ideia do otimismo, a ideia do sorriso, a ideia de você se abraçar, de você sorrir para a vida, de você ter uma atitude positiva, otimista. E aí a gente vai superando os grandes obstáculos com alegria, com otimismo, com um pensamento positivo. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, onde se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Ou seja, nós temos essas imperfeições, elas existem, e nós temos que dar conta de trabalhar com elas para que elas não dominem o nosso mundo íntimo. Se elas nos dominarem, nós precisamos gerenciar os nossos fatores para que a gente possa gradualmente adquirindo a concepção de uma individualidade mais forte que resiste aos percalços da vida. Criado para a glória estelar, és um cosmos em miniatura, conforme dissemos anteriormente, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus sem te deslocares da rota. Ou seja, gravitar para a harmonia divina. Sentir essa harmonia dentro de si, sentir essa harmonia cósmica. Né? A força de atração do amor leva todos a ele, irradia com o teu ser vestido de forma com essa luz, que nenhuma sombra remaneça escondida em teu sentimento. Então, essa força, essa luz de Deus alcançará o teu próximo, essa luz interna, essa tua luz, alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus, fulgindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Ou seja, essa luz, ela se projeta da individualidade que está no processo de crescimento, do indivíduo que está buscando se conhecer, do indivíduo que está buscando se desenvolver, a luz já começa a aparecer. Claro que a gente não tem aquela luz maravilhosa daqueles seres que irradiam fé, esperança, mas dentro daquilo que é possível, a gente pode irradiar um pouquinho de luz. E se a gente não pode, a gente se abraça, a gente sorri, a gente se felicita, porque o nosso momento de luz vai chegar a qualquer momento. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, esse é o nosso texto, a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe, trazendo-nos paz, alegria de viver, amor, confiança, coragem, sucesso, trabalho, fé. Que Deus nos abençoe em nossas vidas. Um abraço aos nossos amigos do Chico Xavier,
de Passo Fundo. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.